Querida Irmandade, a santa paz de Deus, eu venho também através desse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus, agradecer a Deus por algumas obras que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Eu agradeço a Deus, querida Irmandade, que eu estava passando uma situação com meu esposo e com a minha filha, na qual ele recebe o ticket da empresa de pagamento de mercado, que dá para fazer compra em mercado, né? Um é um valor menor, que cai no começo do mês, e o outro é um valor um pouquinho maior, que cai no meio do mês, né? Que dá para o valor maior dá para usar tanto com refeição em alguns restaurantes que aceitam, e também dá para comprar coisas em mercado. Mas eu agradeço a Deus que, como de costume, né, eu sempre vou anotando as coisinhas no papel que vai faltando pra gente poder, quando cai o ticket, ou Deus prepara o valor, né, a gente poder ir lá no mercado para comprar. E assim eu fiz esse mês também. Eu anotei, fui anotando o que estava acabando, tudo, para poder ir lá comprar com o valor, né. E aí, quando é esse ticket menor, a gente nunca leva a minha menina no mercado junto, porque a gente sabe, né, irmãos, que as coisas não tão baratas, tão caras. E a criança, ela olha, ela tem vontade, a gente tem vontade, mas eles é pior, né? Porque eles têm vontade e por mais que você fale que não tem condições, eles ficam tristes. Não porque você não pode comprar, mas porque eles estão com vontade e não tem como comprar, né? Mas eu agradeço a Deus, opa, perdão, que por permissão de Deus, aquele dia ela quis ir com nós no mercado e eu insisti para ela não ir, que não ia dar para pegar nada do que ela pedisse, porque só o que estava na lista ali já ia dar provavelmente o valor. Mas ela insistiu que não, que ela queria ir. Eu falei, novamente, não vai dar para pegar nada. Expliquei para ela, né, que esse era o ticket menor e tudo mais. Mas por permissão de Deus, irmãos, ela foi. Chegando no mercado, a gente começou a fazer como sempre a gente faz. Coloquei na calculadora o valor e coloquei menos para ir debitando conforme eu ia pegando as coisas que estava precisando para casa. Eu ia riscando da lista e ia colocando o valor que estava para poder saber quanto que a gente ia gastar ali, né? Para não passar do valor. E sei dizer, irmãos, que quando eu tava no quarto item já, o meu esposo olhou para mim assim, e ele que tava colocando o valor na calculadora naquele dia. Geralmente sou eu que coloco, mas naquele dia era ele que tava com o celular calculando. E daí, de repente, ele olhou para mim assim, ele falou, amor, não, já deu. Já deu o quê? Né? Entendi, né, na hora. Aí ele falou, já deu o valor dos R$ 90, que era R$ 90 o valor que tinha para aquele dia. Eu falei, como assim já deu o valor? Falei, tem coisa aqui nessa lista que não dá para ficar sem até o outro ticket se eu cair. Não é possível, não coloquei nada no carrinho, já deu o valor? A gente falou, já deu. Aí eu peguei, irmãos, muito provada, muito preocupada. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí, tudo bem, então, já deu, não tem o que fazer, né? E pegamos e tava em direção ao caixa. Até então a minha menina tava em silêncio, mas aí ela começou a pedir as coisas. Eu queria isso, queria aquilo, queria aquilo outro. Daí eu me abaixei na onde ela tava, que ela tava no carrinho, né? Sentada ali dentro do carrinho do mercado. E eu falei pra ela assim baixinho, filha, não dá pra comprar. A mãe já falou pra você antes de entrar no mercado, antes de vir pra cá. Eu falei, não deu nem pra comprar o que tava na nossa lista. Eu falei, não é porque a mãe não quer comprar, é que a gente não tem dinheiro mesmo. Eu falei pra ela, não tem como, filha, infelizmente. Eu falei,
Vamos orar a Deus que poderoso o Senhor para preparar, falei para ela, né, da gente vir aqui e comprar, né, no próximo ticket, ou Deus é que sabe de todas as coisas. Falei assim, irmãos, mas eu falei assim, mas dentro de mim entrou uma aflição tão grande, entrou um desespero tão grande, porque eu pensei assim comigo, Senhor, tem misericórdia. Se só para nós três tá difícil, pensei, que dirá agora que essa criança que vai nascer, porque eu tô gestando. Senhor, o que vai ser de nós, eu pensava. Entrou sabe, um desespero, assim. E o adversário falando na minha mente, vai passar fome, não sei o quê. E eu fiquei muito, muito provada, eu fiquei muito angustiada. Certo irmãos, que eu fiquei tão nervosa que eu não sei nem se minha pressão não chegou a subir naquele dia, porque me deu uma forte dor de cabeça, um mal-estar muito grande. Eu falei, olha, vamos pra casa que eu não tô bem. Ele falou, o meu esposo também vendo a minha aflição, né? Eu não falei nada, irmãos, eu só pensando. E meu esposo falou assim, nossa, até eu tô com dor de cabeça. Ele falou, nunca vi o mercado ficar tão caro que nem hoje, né? Faltou muita coisa da lista, ele perguntou, aí eu peguei e falei, ó, faltou isso, e comecei a falar, né? Que era coisas que não ia dar pra esperar até a data do outro ticket. Sei dizer, irmãos, que eu cheguei em casa com ele, descarregamos aquelas 2, 3 sacolinhas. E minha menina triste e eu tentando disfarçar pra não aparentar pra ela, né, aquela situação, né, mas eu sempre deixei assim, tudo esclarecido pra ela, porque a criança desde já tem que saber das situações, né, irmãos? Porque tudo é pra honra e glória do nome do Senhor. E sei dizer que ela foi pro quarto dela, tudo, né? Entendeu daquele jeito, né? Triste. E nós jantamos naquele dia. E eu peguei o calendário e sentada na mesa com meu esposo, eu falei assim: pela nossa lógica, pelo que eu tô vendo, né? Do que a gente tem no freezer, na despensa e de valor, não dá pra gente comer até o dia do próximo ticket. Na nossa realidade hoje, falei assim pra ele, não vai dar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Falei, na nossa realidade não vai dar. Mas para Deus, Ele pode criar um caminho na nossa vida. Falei para ele, eu não vou mentir para você, eu estou preocupada. Falei para ele, porque nunca aconteceu assim dessa forma como tá desse mês, né? E ele falou, sim, você tem razão, né, não tá errada. Realmente, não tem como mesmo. A gente, assim, a gente conseguir comer com essas quantidades de coisas que tem aí. Na nossa realidade não tem mesmo. E sei dizer, irmãos, que o Senhor nunca permitiu, graças a Deus, eu louvo e agradeço o nome dele. E mesmo nessas lutas, nessas situações que ele permitiu na nossa vida, né, que eu estou contando para os irmãos, e tantas outras que eu já testemunhei, ele nunca permitiu com que a gente deixasse de cumprir com as nossas obrigações da casa. As contas, as coisas que a gente tem que pagar. Ele nunca permitiu que a gente deixasse de honrar com o nosso compromisso. Isso é motivo de eu agradecer a Deus, porque eu trabalhava de financeira, né, há uns anos atrás, e é triste, é muito triste você querer pagar uma conta e você não ter o dinheiro, né? Então, é desesperador a pessoa te ligar cobrando, porque eu já trabalhei com isso, né? E é complicado, irmãos, é só Deus mesmo. E sei dizer que assim foi.
Aquele mês a gente tinha pago as contas tudo certinho, porém, pra gente comer, passar o mês, né, não, eu tava contando com o ticket e não dava. E eu sei dizer, irmãos, que eu fui dormir naquele dia muito triste, muito abatida. Minha esposa que fez a oração da noite naquele dia, eu e minha filha ficamos na comunhão e dormimos. E eu, na minha realidade que eu tava naquele dia, assim, de preocupação, eu pensei assim, meu Deus do céu, amanhã vai ser um dia que eu não vou ter nem vontade de levantar da cama, né? Porque o que vai ser, Senhor? Mas, irmãos, o Senhor, Ele cuida, nosso Pai que está no céu, Ele cuida de tudo. Ele sabe de tudo e Ele sabe até as provas que Ele vai permitir que a gente passe, as situações, as lições que Ele permite que a gente passe na nossa vida. Ele se encarrega até mesmo da nossa força. Porque Ele sabe tudo o que nós vamos pensar, falar, agir, sentir antes que nós sintamos. E eu falo que eu tenho certeza que ele já sabia que eu ia agir dessa forma, que eu ia ficar dessa forma, né? Porque, irmãos, eu fui dormir daquele dia arrasada, com muita dor de cabeça. Certo é que no outro dia eu acordei numa disposição, numa alegria que só Deus mesmo. E aí um dia bonito, um dia de sol, os pássaros cantando no corredor, no quintal da minha casa. E sempre vem pardal na minha casa cantar, bem te vi. Sempre vem. Mas naquela manhã, eu fazendo meus afazeres, arrumando cozinha, sempre que eu vou começar a arrumar a cozinha, eu coloco no testemunho Comunhão com Deus, do canal, né? Pra acompanhar todo dia. Porém, naquele dia o Senhor não permitiu e eu fiquei na comunhão ali, falando com o Senhor no meu pensamento, fazendo meu serviço. E nisso, irmãos, eu comecei a ouvir o canto de um passarinho muito bonito, um canto que eu nunca tinha ouvido. Falei, meu Deus do céu, que canto lindo. E procurava assim na janela. Era esse passarinho, Senhor. Nossa, que canto lindo. Foi me dando uma virtude, foi me dando uma alegria, uma paz, sabe? Muito grande, uma visitação de Deus. Eu, Senhor, onde tá esse passarinho? Eu queria ver, nunca vi esse passarinho. Não é um pardal que tá cantando desse jeito, né? Tudo. É um passarinho diferente. Que passarinho é esse? Pensei. Irmãos, ele não permitiu que eu visse. E daquele momento, ele falou assim comigo: Filha, você está ouvindo o canto desse passarinho? E eu respondi, falei, sim, Senhor, estou ouvindo. Meu Deus do céu, que louvado seja Deus, glória a Deus. Que canto lindo. Onde vem esse passarinho? Ele falou assim, você não tá vendo, né? Você só tá ouvindo. Eu falei, sim. Ele falou assim sou eu na sua vida. Você vai na minha casa, você tá ouvindo as palavras que eu mando na boca dos meus servos. E nas palavras, vem dizendo que é vitória, vem dizendo que eu vou mudar o cenário da tua vida, da tua história. Porém, você passa os dias, você olha na tua realidade, você não vê nada acontecer. Mas assim como o canto desse passarinho, que você tá ouvindo ele bem próximo de você, mas você não tá vendo, assim sou eu te avisando que eu estou chegando aí. E eu estou perto. Você não tá vendo nada acontecer, nada mudar, mas eu estou chegando. Irmãos, a hora que ele falou isso, meu Deus, glória a Deus. Aí ele disse assim, você vai acabar de fazer o seu serviço, você vai ficar na comunhão, você vai ouvir o vídeo do canal que você não ouviu hoje. E assim como está lá, naquele vídeo que foi postado hoje, assim você vai fazer na minha guia. E aguarda que eu virei por um caminho que você nem imagina. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento eu coloquei lá no canal para ver o vídeo que tava lá. Irmãos, a hora que eu vi, tava lá a obra do mercado, alguma coisa assim. Mas na hora que eu vi que mercado, eu falei, gente, não é possível. Como é que pode?
todo dia eu assisto vídeo no canal. E justo hoje, que é o que eu tô precisando mesmo, tá a obra do mercado, né? Eu falei, santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí naquela hora, irmãos, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei assim, falei, fui correndo ouvir o vídeo, o áudio, né, da irmã. E nisso, ouvi na comunhão, né, ela falou que Deus deu a guia dela fazer naquele momento. E exatamente como foi comigo e com a minha filha e com meu esposo, foi parecida a obra que o Senhor fez com ela, né? E eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento eu peguei na comunhão, fiz, como aquela serva falou, fiz a lista, né, do que... Chamei a minha filha, falei pra ela assim, Sofia, fala pra mamãe tudo que você ficou com vontade de comprar naquele mercado. Fala pra mim tudo que você tá com vontade de comer de mercado, que a mamãe vai anotar aqui. E nisso ela começou a falar, irmãos. Ela descrevia até o detalhe das coisas. E eu comecei a anotar, e comecei a anotar na comunhão. E nisso, acabei de anotar, falei, pronto, pode ir lá pro seu quarto, filha, né? Brincar lá, terminar de pintar, que eu vou conversar com o Senhor. E nisso eu fiquei em paz, e o Senhor falou assim pra mim, agora você entra dentro do teu quarto, você fecha a porta, fecha a janela, e ora a Deus, coloca o teu véu, coloca o véuzinho nela, e ora a Deus por mim, e apresenta essa lista. E explica pra ela que você não tem condições de comprar, né? E eu vou te guiar nas suas palavras e na oração. Falei, amém, Senhor. Louvado seja Deus. Peguei, irmãos, e, e fiz aquilo que o Senhor me deu a guia de fazer. Entrei no quarto com ela. Falei, filha, tá vendo essa lista? Ela falou, sim, mãe, tô vendo, né? Aí eu falei assim, você falou tudo que você tinha vontade de comer, não foi? Ela falou, sim. Eu peguei e falei assim pra ela, então, só que a mãe não tem condições de comprar. Mas nós temos um Deus que nós serve, que ele tá do alto dos céus observando tudo. Ele me deu a guia de anotar tudo que você está com vontade de comer. Você crê, filha, por fé, que o Senhor vai preparar? Eu creio, mamãe. Eu falei, então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar, porque o Senhor fala na Bíblia que tudo aquilo que, quando você for orar, fechar a porta do teu quarto e orar em secreto. Então, tudo que a gente vai orar aqui, você não vai falar pra ninguém. A única pessoa que vai saber vai ser o Jean, porque ele é meu esposo, né? E quando Deus for fazer essa obra, ele vai estar junto. Ela, tá bom, mamãe. Peguei, orei com ela, irmãos, e apresentamos. E nisso meu esposo chegou pro almoço, a gente almoçou, contei pra ele o que tinha acontecido, ficamos em paz. Ficamos em paz quando foi no dia seguinte, irmãos. Eu acordei, foi muito difícil de acordar, tava com muito sono. E nisso chegou mensagem de uma pessoa, né? Pedindo os dados do Pix do meu esposo, porque uma vez essa pessoa já tinha feito o pagamento de uma importância para nós comermos um lanche que nós estávamos com vontade, que o Senhor tocou na vida dessa pessoa para fazer essa parte. E assim essa mesma pessoa sentiu de pedir novamente o dados. E aí, irmãos, eu peguei, né? Falei que eu não tinha como passar no momento, porque era do meu esposo, porque eu não tenho Pix. Certo irmãos, que meu esposo chegou, passei os dados, falei, irmã, falei pra pessoa, né? Falei, fique em paz, né? Não precisa se preocupar com nada, não, pelo amor de Deus. Não, a pessoa insistiu que queria fazer aquela parte, né? Que sentiu de fazer aquela parte. E eu sei dizer, irmãos, que a hora que eu vi o valor, eu falei, meu Deus do céu. Daí eu peguei e falei com meu esposo, né? Falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Expliquei pra ele. Falei, ó, amanhã a gente vai no mercado, né? Que era a folga dele. Mas amanhã a gente vai no mercado pra poder comprar, né? O que ela anotou na lista. Porque Deus preparou. Louvado seja Deus. Daí, irmãos, aquela noite eu não consegui nem dormir. A noite inteira eu tinha visão de eu estar nos corredores do mercado. E eu não conseguia dormir a noite inteira até
amanheceu o dia e consegui ir lá fazer aquela parte, né? E eu agradeço a Deus, irmãos, que a gente arrumou minha menina, né? Depois do almoço, pra ir pra escola. E fomos fazer essa parte. Fomos no mercado. Chegamos no mercado, fomos pegar a lista dela, comprar tudo que precisava. E nisso o Senhor pulsou dentro de mim que as outras coisas que eu não tinha conseguido comprar no mercado, que iam faltar até o dia do outro ticket, para mim comprar. E eu agradeço a Deus que eu fui, fiz aquela parte também. E aquele valor deu para comprar, suprir a necessidade e o desejo do coração da minha menina de comer aquelas coisas que ela tava com vontade de comer. Deu para comprar o restante das coisas que eu não consegui comprar com o valor do ticket. E ainda sobrou o restante da semana para a gente conseguir comer, né? As refeições que a gente precisava. E o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Não tem motivos, não tem palavras, né, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tem operado na nossa vida. E outra obra que o Senhor fez também foi que eu tinha me organizado, me programado para fazer um charreata de bebê, né? Muita gente tava me cobrando, querendo que eu fizesse tudo, né? Para não deixar passar em branco, né? Tudo mais. E eu tinha me programado, porém, no decorrer dos dias, o meu esposo falou que, que o ideal seria, né, falar com os contatos que eu tinha comentado que iria fazer, que não ia dar para fazer. Porque ele falou assim, querendo ou não, a gente vai ficar um pouco apertado depois. Então, eu acho inviável fazer. Vamos aguardar, né? Deus sabe de tudo, né? Não dá pra fazer, paciência, né? Daí eu falei, tudo bem, é verdade, você tem razão, né? Tudo mais. Confesso pros irmãos que eu fiquei muito chateada na hora, porque eu falei, nossa, né? Eu queria tanto fazer, né? O charreata, pra deixar registrado, né? E também poder, né? Passar aquele momento, né? Que a gestação, né? É algo único, né? Então, fiquei um pouco chateada e preocupada também, porque na realidade na época a gente não tinha nada para neném ainda. Querendo ou não, com o charreata ia ajudar que alguma coisa ou outra acaba ganhando, né? Mas sei dizer, irmãos, que eu fiz segundo que o meu esposo tinha me falado, né? E fiquei em paz. Passado-se algumas semanas, a minha mãe veio na minha casa, falou para mim que tinha passado numa loja de criança infantil aqui da cidade e que tava muito em promoção as coisinhas de bebê. E ela aproveitou pegar umas roupinhas pra neném, né? Ah, irmãos, a hora que eu vi uma roupa mais linda que a outra. Falei, meu Deus, que coisa linda, mãe. Nossa, mas você não vai ficar apertada? Não, não vou. Eu quis comprar, tudo mais. Aí passou, irmãos. Essa foi o primeiro caminho que Deus tomou. Aí passando isso, irmãos, não ia ter mesmo o charreata, né? E, e, e a minha sogra comentou comigo que no dia que eu tava pensando em fazer o charreata, se a gente não ia sair de casa. Aí meu esposo, eu falei que não, que a gente ia ficar aqui, né, tudo mais. Daí ela falou, não, tudo bem, então não sai de casa, porque nós vamos fazer uma visita pra você. Tá bom. Aí falei mais ou menos que horário que ela ia ir pra gente se organizar. Daí ela falou, né? E nós ficamos aguardando eles, né? Ao chegar aqui, irmãos, pra minha surpresa, as irmãs dela trouxeram um pacote de fralda cada uma e uma lembrancinha pra Nenê, né? Trouxeram até pra Sofia, que é minha menininha maior, e ela ficou toda contente, tudo que exatamente o que ela queria, né? Deus preparou. E ela ficou, foi muito grande a nossa alegria, né? De recebê-los. E não bastasse isso, ainda preparou um bolo. Seja bem-vinda, Sara, né? E que é a nenezinha que eu tô esperando. E, e ainda preparou salgadinho, refrigerante. Preparou tudo, irmãos.
preparou um vestido mãe e filha para mim, para minha menina, para Sofia. E daí até ela pediu para mim colocar o vestido, ver se dava certo no corpo, né, que ela tinha feito, especialmente para nós. Daí a gente colocou, nossa, ficou lindo. Aí tiramos foto, tudo. Foi uma bênção aquela tarde, sabe? E foi muita alegria do nosso coração, porque a gente já viu o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Mesmo sem fazer o charreado, o Senhor abrindo os caminhos, né? Eu agradeço a Deus, irmãos, que daí tava faltando algumas coisas ainda, mas tudo eu anotei num papel para, conforme fosse, eu ia pegando aos poucos, né, até ela nascer. E eu fui vendo os meses passar, e eu fui vendo que tinha pouco tempo para aquela quantia de coisas que tinha que pegar ainda, né? E nisso, irmãos, eu fiz um voto com o Senhor, com o valor que eu tenho para receber, né, de uma empresa que eu trabalhei, que ainda não me pagou. E falei pro Senhor, né, que se Ele permitisse que esse valor saísse, que uma parte daquele valor eu iria comprar as coisas que faltavam, que daria exatamente o valor, e a outra parte que eu faria uma parte que Ele me requeriu. E eu agradeço a Deus, irmãos, que entreguei em oração aquele voto e fui buscar a palavra, né, do Senhor, como sempre, sempre congregando ali, né? E naquele dia eu fui congregar aqui na salinha de oração que tem, da congregação, no meu bairro. Fui de a pé com meu esposo e com a minha filha. Chegando lá, irmãos, o irmão tomado por Deus deu a palavra, tudo certinho. Na exortação ele falou assim, ó. Você tá esperando uma parte do Senhor, você tá confiando uma parte no Senhor, né? Que você precisa. Mas você tá esperando por uma janela e por uma porta. E o Senhor manda eu pregar para você, eu vou te preparar. Mas sabe quando você acorda de manhã e você deixa aquela frestinha na janela aberta sem querer? E entra aquela luz naquela frestinha? Ele falou assim, é assim que vai ser o Senhor na sua vida. Ele vai vir por uma frestinha que você nem imagina. E eu louvei e agradeci o nome do Senhor, porque o Senhor já me respondeu que então não seria, né? Através desse voto, seria em outro caminho que ele ia tomar. Mas eu agradeci a Deus, irmãos, eu fiquei grata só de saber que o Senhor iria preparar, né? E confiei no Senhor e descansei. Falei aquela parte que o Senhor tinha falado comigo, né, pro meu esposo. Falou, vamos ficar em paz. E eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela semana, passou acho que 2 semanas, uma pessoa veio me procurar falando pra mim assim, que ganhou um carrinho de bebê e um bebê conforto. E eu não tinha um carrinho nem bebê conforto ainda também. Mas só que esses carrinhos, esse bebê conforto era usado. E ela disse assim: eu não senti que é para você ficar com eles. Eu senti que um deles você trocar numa loja que tem aqui em Jaú, que faz esse tipo de trabalho, que compra, né, algo, tudo que a criança perde, né, dessa parte de carrinho, de roupa, tudo, eles avaliam e compram, e você troca ou em vale compra na loja, ou em valor mesmo, você recebe em mãos. E ela falou que ela sentiu de fazer isso. Que na hora ela veio eu na cabeça dela e ela sentiu de me passar essa parte e fazer isso, porque ela já tinha ganhado tudo isso. E ela falou pra pessoa que ela ganhou: eu já tenho, não precisa, tudo mais. Na hora ela nem lembrou, e nisso essa pessoa insistiu, falou: não, se você tiver para outra pessoa para dar, ou se quiser doar, fazer, vender, vê o que você vai fazer. Mas eu senti de entregar para você. E na hora que ela entrou com o carrinho Bebê Conforto na casa dela, ela lembrou de mim. E o Senhor falou para ela essa parte. Aí eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela hora eu peguei e fiquei muito feliz. Eu falei, olha, amanhã, né, que no dia seguinte ia ser a folga do meu esposo, a gente vai ir buscar, pode ser, combinei com ela, tudo. E fui, assim eu fiz. Aí eu fui na loja que ela falou. E eu tinha separado também algumas roupas da minha menina que não servia mais e umas coisas que eu tinha aqui. Eu agradeço a Deus que eu cheguei nessa loja
né? E tudo em comunhão com Deus e orando a Deus, né? Para que o Senhor fizesse a vontade dele, não a minha. E entreguei aquilo para esperar a avaliação e fiquei aguardando com meu esposo até ela nos chamar. Daí ela nos chamou e deu um vale compras, irmãos, no valor de R$ 220 para comprar na loja. E eu saí daqui da loja muito assim, feliz, que eu falei, meu Deus, né? Pra quem não tinha nada, já tem um vale de compras de 220, né? Mas não vamos comprar nada hoje, tudo que tava o horário em cima do horário que nós ia buscar minha menina. E aí eu falei, outro dia a gente vem ver o que faz, vamos orar a Deus, ver o que Deus guia, né? E passou, irmãos. Daí passou os dias, tudo. E eu esperei a outra folga do meu esposo. Eu falei pra ele assim: o que você acha da gente comprar o restante das coisas que faltam da Nenê com esse valor nessa loja? E só vai ficar faltando a banheira com suporte, né? Com o trocador ou com suporte pra dar banho na Nenê. E o carrinho, porque o carrinho tinha dado na loja pra entrar nesse valor, né? E o bebê conforto a gente ficou com ele mesmo. E aí, irmãos, eu sei dizer que falei, só vai ficar faltando isso, né? E algumas outras coisas que é toalha de banho, essas coisas que daí dá pra gente pegar depois, né? E tá bom. E daí a gente foi na loja e assim fez, irmãos. Compramos, deu pra pegar ainda 2 toalhas no dia, se eu não me engano. E mais umas outras coisas que precisava pra nenê, tudo compramos. E deu o valor certinho do Vale Compras. E viemos embora pra casa, né? Aí ele comentou com os pais dele que a gente fez isso, tudo, né? Eles muito ficaram contentes e tudo mais. E passou, irmãos. Passou lá umas 2, 3 semanas. E o meu sogro foi até essa loja e comprou uma banheira com suporte e um carrinho. Nossa, irmãos. A hora que meu sogro veio trazer a minha menina em casa, que ele desceu essas coisas do carro, eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei muito contente, eu agradeci a Deus por tudo que ele tinha preparado, né? Louvado seja Deus. Falei, só falta o kit berço, que geralmente se usa um, né? E só precisa daí da fronha e tudo mais, ou do lençol de elástico para trocar, né? Eu falei, mas louvado seja Deus, Deus já tá cumprindo a palavra na nossa vida, né? E nisso, irmãos, passou aquela semana, a minha mãe comprou o kit berço e me mandou a foto que tinha comprado. Eu fiquei muito feliz, eu falei, santo Deus, glória a Deus, aleluia. E nisso eu fui ver o movimento de Deus. E essa semana, o Senhor preparou que uma tia do meu esposo, que ela mandasse fazer uma saída, maternidade assim de como eu posso falar? Não é uma coxa, é aquele que embrulha o nenê, né? Com o nominho dela, tudo certinho, coisa mais linda, uma toalhinha de boca. Preparou lençol de elástico mais 2, mais 2 fronhas. Fora o que outras coisas que o Senhor também preparou, que uma tia minha me desse também, mais um conjuntinho para ela e um pacote de fralda. Ó, você dizer, irmãos, que Deus preparou tudo que precisava do enxovalzinho dela, a gente não precisava comprar mais nada. Eu agradeço a Deus por essa preparação também. Então, irmãos, é só um motivo da gente agradecer a Deus. E eu falo que o cristão, ele passa sim as situações na terra, mas que tudo é para o nome de Deus ser glorificado, né? Eu agradeço a Deus por tudo e por essa força. Que o nome de Deus seja não só hoje, mas eternamente louvado.